Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Helena Batista, sou arquiteta e urbanista e no vídeo de hoje você vai aprender como calcular corretamente a altura do telhado do seu projeto arquitetônico e como representar ele em corte utilizando o AutoCAD. Mas antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber notificações sempre que estiver vídeos novos por aqui, ok? Depois da laje, eu vou representar a minha platibanda. E aí aqui você pode entrar, em cada marca, em cada fabricante. Essa linha aqui é o caibro da estrutura do meu telhado. E essa linha de baixo, eu vou dar um offset aqui, que vai ser a perna da minha estrutura. E aqui vai uma dica extra, nós temos aqui a altura final da nossa estrutura, do nosso telhado. Mas, afinal, o porquê é tão importante saber calcular corretamente a altura do telhado do seu projeto arquitetônico? Já imaginou você desenvolver o seu projeto, você entrega para o seu cliente está lá na obra executando e na hora de instalar a cobertura, na hora de instalar as telhas, a platibanda que você calculou, a altura dessa platibanda, ela não é suficiente para cobrir esse telhado que tem ali embutido? Ou ainda, se a calha ali da cobertura não tem inclinação suficiente para fazer o escoamento de água da chuva? Ou ainda, depois de tempo já o seu cliente morando na residência, no espaço que você projetou, começa a ter problemas com infiltrações por falta de planejamento. Tudo isso pode ser evitado e tudo isso, na verdade, deve ser evitado fazendo esse planejamento, prevendo todas essas situações, calculando isso corretamente ainda durante a criação, durante a elaboração do trabalho executivo do projeto arquitetônico. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo isso para você, vou explicar certinho o que você precisa considerar e além de explicar para você, eu vou mostrar na prática realmente o passo a passo que você deve seguir e como você faz, todo esse cálculo de altura de platibanda, altura de telhado, inclinação e também toda essa parte de desenho técnico, de representação dessa estrutura, desse telhado. Então já anota aí o primeiro passo. O primeiro passo é definir junto com o seu cliente o tipo de telha que será utilizado nessa cobertura, nessa área de telhado. Vai ser telha shingle, telha fibrocimento, telha de aluzinco, telha de concreto, telha cerâmica? Qual o tipo de telha? Tudo isso para fazer essa definição, além de considerar a questão de funcionalidade, você também vai considerar a questão estética do teu projeto. Mas definindo isso junto com o cliente, por que eu digo junto com o cliente? Para garantir que o que está sendo especificado em projeto vai ser seguido lá na obra, para que não tenha conflito na hora da execução desse telhado. Então, definindo o tipo de telhado que você quer, o tipo de telha que você quer utilizar, você vai para o segundo passo. O segundo passo é consultar lá na especificação técnica, lá no manual do fabricante, qual a inclinação ideal para esse tipo de telha. Cada tipo de telha possui uma inclinação máxima e uma inclinação mínima, e essa inclinação deve ser respeitada para o bom funcionamento da cobertura, da telha, tá? Para não acontecer problemas lá na obra futuramente de funcionalidade. Verificando também essa informação, você vai conseguir calcular corretamente a altura que vai ter sua tesoura, a altura que vai ter o seu telhado e, consequentemente, a sua platibanda, se o seu telhado for embutido. Então, seguindo esses dois passos, depois você vai para a parte de representação. E um jeito bem fácil de conseguir essa informação é no Google. Basta você abrir o Google e escrever aqui, telha aluzinco, inclinação. E aqui você já vai ter a inclinação mínima da telha de aluzinco. Se você quiser saber a inclinação da telha de fibrocimento, você escreve telha fibrocimento, inclinação, e já vai aparecer aqui também qual a inclinação mínima, da telha de fibrocimento. E aí aqui você pode entrar, em cada marca, em cada fabricante e verificar bem certinho a especificação de cada um.
Até aqui super tranquilo, né? Então agora nós vamos calcular juntos aqui, eu vou abrir o AutoCAD para a gente fazer o cálculo da altura do telhado e também toda a representação dessa estrutura. Para isso nós vamos trabalhar em uma cobertura em fibrocimento com inclinação de 30%. Mas antes de partir aqui para o AutoCAD, já anota a fórmula que nós vamos utilizar para descobrir a altura desse telhado, ok? Então prepara papel e caneta aí e anota a fórmula. H igual a C vezes I dividido por 100. H é a altura do telhado, essa altura que nós queremos descobrir. O C é o comprimento total da água do meu telhado, tá? E o I é a inclinação que nós acabamos de descobrir quando nós definimos o tipo de telha a ser utilizado. Então, reserva a fórmula aí que agora a gente vai para o AutoCAD. Aqui no projeto arquitetônico eu já tenho a minha planta de cobertura com a divisão e distribuição das águas no sentido do caimento do meu telhado. Então aqui eu tenho um telhado embutido com duas águas, uma água com caimento nesse sentido aqui e outra água nesse sentido aqui. Em volta eu tenho a minha platibanda e aqui na lateral de cada água eu tenho a minha calha, que vai receber toda a água que cai sobre essa água do telhado e escorre até ser direcionada para fora da edificação, tá? Então, entendendo aqui como que funciona essa distribuição, como que funciona aqui o meu telhado, a minha cobertura, eu vou começar aqui a representação. Eu posso começar a representação antes mesmo de fazer o cálculo da altura, que junto com a representação eu vou fazer o cálculo e vai ficar muito mais fácil de definir a altura da platibanda a partir da representação e a partir do cálculo. Tá? Então, o primeiro passo aqui dentro do AutoCAD, depois de fazer essa distribuição das águas, você vai aqui colocar a linha de corte, que é onde vai estar passando o corte e onde vai ter a representação da estrutura do telhado em corte, ok? Então, aqui posicionei a minha linha de corte e a partir disso eu vou começar a representação do meu telhado. O segundo passo, eu vou fazer aqui uma linha guia. Essa linha guia, ela vai estabelecer, digamos assim, essa largura da minha platibanda. Depois da linha guia feita, eu vou representar aqui a laje de cobertura do meu projeto. Depois da laje, eu vou representar a minha platibanda. Como ainda eu não tenho a altura do meu telhado e eu não sei que altura que vai ser essa minha platibanda, eu vou colocar aqui uma medida qualquer e depois eu ajusto essa medida. Aqui eu coloquei uma altura de 2 metros, tá? Laje representada, platibanda representada, agora eu vou representar aqui a minha calha, que está aqui na lateral dessas duas águas. Então aqui eu vou fazer uma linha e vou representar a minha calha. Vou apagar essa linha guia aqui. Eu vou representar aqui esses elementos com diferentes cores, que vai ficar mais fácil de entender cada elemento. Calha representada, eu vou copiar ela aqui do outro lado. Pronto, laje representada, calha representada e platibanda representada, eu já tenho aqui o vão total da tesoura, o vão total desse meu telhado. Lembrando que esse meu telhado aqui, ele é de duas águas, tá? Então, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui. Vou fazer só no olho, como a gente não fez o cálculo ainda, a gente não sabe exatamente, tá? Mas esse aqui é o desenho, o formato que vai ter o meu telhado. Ele poderia ser somente de uma água? Poderia. Ele poderia também ser um telhado de duas águas, com o caimento no meio, dessa forma aqui. Ó. Poderia ser assim também, ó. Com duas águas, com a calha aqui no meio. Mas nesse nosso caso aqui, ele tem esse formato aqui, ok? E agora a gente vai calcular ele certinho. Antes ainda de calcular, eu vou representar aqui mais uma peça da minha tesoura. Essa peça dessa tesoura, ela vai nesse vão inteiro aqui, tá? No vão dos 11,30 metros. Então, eu vou colocar essa peça da minha tesoura de madeira, é a linha, tá? Linha ou tensor, o nome dessa peça aqui. Essa peça representada, eu só vou mudar a cor dela aqui também, para ficar mais fácil de entender. Todas as peças da minha tesoura vão ficar da cor azul. Você lembra daquela fórmula que eu falei ali no início, antes da gente vir para o AutoCAD?
H igual a C vezes I dividido por 100. H é igual à altura do telhado, o C é o comprimento do vão da água do telhado e o I é a inclinação da telha. Então, o que nós vamos descobrir aqui é o H, a altura do telhado. O comprimento do vão da água eu já tenho agora. Eu tenho aqui o comprimento do vão total da minha tesoura e agora, como é duas águas, então eu vou pegar essa medida aqui do meu eixo, tá? Então, para a fórmula, eu vou considerar essa medida aqui de 5,65 metros. Eu não vou considerar a medida do vão inteiro, tá? Porque esse comprimento é do vão da água do telhado. Esse vão aqui, ó, e não o vão completo. E aí, agora a gente vai substituir, agora nós vamos substituir essas informações na fórmula. Então, o comprimento, 5,65 vezes a inclinação, que eu falei lá no início para vocês que nós estamos utilizando uma telha de fibrocimento de 30% de inclinação, então ficaria aqui na nossa fórmula, né? Então, ficaria 5,65 vezes 30 dividido por 100, que daria uma altura total de 1,69,5. Vamos arredondar aqui para 1,70. Então, aqui nós descobrimos que a altura do nosso telhado é 1,70. Porém, o telhado tem várias peças, tá? Tem a linha, o tensor, tem a cumieira, tem a mão francesa, tem caibro, tem as terças, enfim, são várias pecinhas que conforme eu for desenhando aqui, eu vou explicando para vocês, tá? Porém, essa altura de 1,70 que nós descobrimos aqui na fórmula vai ser a altura do pendural. O pendural é essa peça aqui que vai no sentido vertical, bem no centro da nossa tesoura, tá? Então, ele precisa estar bem no centro. Então, ele vai ficar metade para cada lado da sua largura. Então, essa altura aqui do pendural, que tem 1,70. Em cima do pendural, e olha só, ele está bem no eixo, tá? Em cima do pendural, nós vamos ter a cumieira, que é a parte mais alta do nosso telhado. Então, aqui eu vou representar a cumieira e ela também precisa estar no eixo do pendural, tanto aqui na horizontal quanto na vertical. Apago essa linha aqui. Aqui é uma madeira, aqui é outra madeira, aqui é outra madeira, tá? E assim eu vou desenhando as peças da minha tesoura. E aqui eu vou fazer uma linha guia, tá? Na altura do pendural, que foi a altura de 1,70 que nós descobrimos, até aqui a pontinha da linha, tá? E para que eu vou utilizar essa linha guia que eu desenhei aqui? Eu vou copiar essa linha guia aqui na parte superior da cumieira e outra linha aqui na parte inferior da cumieira. Agora eu já posso apagar a linha guia. Essa linha superior à cumieira, eu vou dar um offset aqui e vou dar a espessura do caibro. Essa linha aqui é o caibro da estrutura do meu telhado. E essa linha de baixo eu vou dar um offset aqui, que vai ser a perna da minha estrutura. Todos esses são nomes, tá? Do meu telhado aqui em madeira. Vou aparando aqui as linhas e fazendo a conexão aqui dessa estrutura. Aqui a perna, aqui o caibro, vou fechando aqui e também vou fechando aqui em cima. Entre a perna, que é essa parte aqui da minha estrutura, e o caibro, que é essa aqui, eu vou ter as terças. E as terças vão estar apoiando aqui. Então, eu vou desenhar uma terça aqui e nesse vão, no decorrer desse vão, eu vou colocar várias terças, tá? Agora, eu já estou com a minha tesoura quase pronta. Aqui falta ainda, na verdade, a mão francesa. E agora, eu vou representar aqui a mão francesa, que vai fazer o travamento dessa minha estrutura. Eu sempre faço uma linha no eixo, eu espelho, né, dou o offset nas laterais para ficar centralizada com a estrutura. E aí, conforme for o vão, né, a dimensão do vão, você pode criar mais mão francesas até preencher todo esse vão aqui, tá? Quanto maior for o vão, mais mão francesa você vai ter que representar. Vou representar mais uma aqui. Apaga do eixo, apara aqui a sobra das linhas. Cria a linha do eixo, dá o offset. Aqui eu estou trabalhando com estruturas de 15 e 5, tá?
caibro 5x5, terça 5x15, a perna 15, linha 15, mão francesa 15, pendural 15 e aqui a cumeira 5x15, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo aqui para vocês treinarem, aí vocês podem pausarem o vídeo e ir fazendo junto para vocês entenderem direitinho o que foi feito aqui no vídeo, para vocês também saberem representar. E pronto, aqui eu já tenho todas as peças da minha estrutura, da minha cobertura e agora falta representar a telha, né? Para a representação da telha, eu vou pegar aqui o caibro, vou copiar aqui em cima, vou fazer a minha telha um pouquinho mais longa para ela chegar até aqui no meio da calha, né? Para que minha água caia aqui dentro da calha. Aí. E aqui vai uma dica extra, né? Quando eu tenho o telhado embutido, eu gosto sempre de indicar para os meus clientes para evitar infiltração ali na parte de alvenaria, na emenda entre calha e alvenaria, eu gosto sempre de indicar o rufo, né? O rufo revestindo toda a parte interna da platibanda por ali. E como que fica, né? Vou representar aqui no CAD para vocês verem como que ficaria. O rufo é essa peça que vai aqui em cima. Essa peça, ela serve para proteger aqui e funciona como se fosse uma pingadeira. Ó, ela vai sobre a platibanda e desce até aqui. Esse rufo, deixa eu apagar essa linha guia aqui. Como que funciona? Ó, é uma chapa galvanizada que vai revestindo toda a platibanda. Geralmente esse rufo é instalado só aqui em cima e funciona como se fosse uma pingadeira. Então a água cai aqui, escorre aqui e não escorre aqui na platibanda, porque tem essa pingadeirinha aqui, tá? Quando a gente fala em revestir toda a platibanda com essa chapa galvanizada, com o rufo, nada mais é do que descer aqui na parte interna, ó, essa chapa até a calha. E aí a calha vem por baixo do rufo e o rufo finaliza em cima da calha. Ó, fica bem assim, eu vou representar bem certinho, ó. O rufo vem uma chapa inteira, ó, revestindo a parte superior, a parte interna e termina dentro da calha. A água que escorre sobre o telhado cai aqui dentro da calha. Então, evita infiltração aqui, ó, nessa emenda, evita infiltração aqui nessa parede da platibanda. Então, sempre que nós trabalhamos aqui com telhados embutidos, com platibanda, a gente sugere fazer o rufo dessa forma aqui, para evitar problemas futuros. Depois de montada toda essa nossa estrutura, nós temos aqui a altura final da nossa estrutura, do nosso telhado, que finalizou com 2,04 metros. Então, eu sei que a minha platibanda precisa ser maior do que isso. Geralmente, eu gosto de deixar uns 15 a 20 centímetros maior, porque daí tem uma folguinha e não corre o risco de acontecer alguma coisa ali e meu telhado ficar para cima da platibanda. Então, finalizando todo esse meu detalhamento, toda essa parte de cálculos e representação, eu venho aqui e subo a minha platibanda, né, dando a medida final. Vou subir ela aqui. Mesma coisa aqui do outro lado também. Vou copiar esse rufo lá na outra lateral também. Lá atrás eu tenho a parede, né, os fundos da minha platibanda aparecendo, vou representar também. E agora aqui, lá no meu corte, no meu projeto, eu vou indicar laje de cobertura, vou indicar as peças das tesouras, vou indicar as alturas, tanto da cobertura, da estrutura, da platibanda. E aí eu vou fazer todas as indicações, rufo, calha, inclinação do telhado, telha utilizada e assim por diante. Vou deixar disponibilizado esse arquivo aqui, essa planta de cobertura, para que você consiga treinar, para que você consiga voltar ao vídeo, assistir, ir representando e fazendo conforme eu fiz aqui, para que realmente você entenda cada peça, cada dimensão, cada detalhe ali dessa representação. Espero que você tenha gostado, espero realmente que você tenha aprendido, que esse vídeo tenha ajudado no desenvolvimento dos seus projetos. Se você gostou, se ajudou, se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar nos comentários aqui embaixo, de deixar seu like, sugestões de conteúdos e muito mais, pode deixar nos comentários também. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!